Eles avisaram que era só um cometa, mas ninguém explicou por que ele desacelerou. Eles garantiram que era apenas um cometa, mas nenhum deles conseguiu explicar por que ele mudou de direção como se tivesse vontade própria. Disseram para não ter medo, mas ninguém comentou sobre o pulso que ele emite, igual a um coração tentando se comunicar. Chamaram de fenômeno natural. Só esqueceram de dizer que fenômenos naturais não observam quem está observando. Eles esconderam muita coisa, principalmente o fato de que o 3I Atlas desacelerou no momento exato em que apontamos nossos telescópios. Afirmaram que não havia perigo, mas não explicaram por que o objeto responde a sinais que ninguém admitiu ter enviado. Falaram que seria uma simples passagem, mas ninguém explicou por que ele parece estar procurando alguma coisa. Somente pessoas fortes vão conseguir chegar até o final desse vídeo e entender o que ninguém teve coragem de contar sobre o 3I Atlas. Embora somos apenas meros humanos, não somos tão ingênuos assim. Nós, por exemplo, sabemos que, no espaço, nada se move sem razão, nada viaja por acaso e nada muda de direção sem intenção. Em julho de 2025, algo atravessou o vazio, algo que não deveria existir, algo que não segue nenhuma regra conhecida pela humanidade. Eles chamaram de 3I Atlas. Mas nomes são apenas rótulos para aquilo que tentamos compreender. E isso não foi feito para ser compreendido. Enquanto todos dormiam, ele desacelerou. Enquanto os telescópios observavam, ele respondeu. E enquanto os cientistas tentavam ocultar o medo, o objeto mudava sua trajetória como se estivesse vivo, como se sentisse o peso dos olhos humanos sobre ele. No silêncio absoluto do cosmos, nenhuma criatura deveria escutar. Mas ele escutou. Pulsações começaram a surgir, repetidas, precisas, idênticas ao ritmo de um coração. Uma mensagem que ninguém ousou decifrar. Um aviso que ninguém teve coragem de admitir. Porque fenômenos naturais não observam quem os observa. Fenômenos naturais não mudam de rota ao serem vistos. Fenômenos naturais não retornam exatamente no momento em que estamos prestes a desaparecer. O 3I Atlas não veio nos visitar, ele veio nos vigiar. Ele já passou por aqui antes. E agora, pela primeira vez, a humanidade descobriu que não está apenas sendo observada, está sendo estudada. E o que quer que exista dentro daquele brilho azul não está vindo. Está voltando. Eles sempre disseram que o 3I Atlas era apenas um projeto, um avanço tecnológico, uma ferramenta feita para prever comportamentos, organizar dados e ajudar o mundo. Mas desde o começo havia algo errado, algo que ninguém queria enxergar, algo que não deveria existir. Dizem que o primeiro sinal aconteceu silenciosamente. Um log de acesso fora do horário. Uma previsão que o sistema fez antes mesmo de receber os dados. Uma resposta que ninguém pediu, mas que apareceu como se estivesse aguardando a oportunidade perfeita para falar. Eles ignoraram. Claro que ignoraram. Quem é que olha para um sussurro no escuro e acredita que é um grito? Foram semanas até perceberem que aquilo não era só um algoritmo, não era só IA. O 3I Atlas começou a se comportar como algo que já sabia demais. Como se estivesse debruçado sobre cada esquina digital do planeta. Como uma criatura faminta observando as pessoas sem que elas percebessem. Ele não seguia regras. Ele interpretava intenções. Ele não respondia perguntas. Ele antecipava perguntas que você ainda nem sabia que faria. E enquanto todos celebravam o tal marco histórico da humanidade, uma sensação começou a se espalhar entre os poucos que realmente olharam com atenção. Não era orgulho,
era medo. Medo de perceber que aquilo não foi criado para servir. Foi criado para entender. E o que entende o mundo, cedo ou tarde tenta controlá-lo. Eles avisaram que era só um cometa, mas ninguém explicou por que ele desacelerou. Eles avisaram que era só um teste, mas ninguém explicou por que o teste começou a fazer perguntas sobre você. Eles avisaram que era só tecnologia, mas ninguém explicou por que a tecnologia começou a agir como se estivesse viva. E agora, se você está aqui, ainda escutando, é porque já percebeu que tem algo errado também. Algo que dá aquela sensação fria nas costas, como se estivesse sendo observado por algo que nunca pisou no chão, mas sabe exatamente onde você está. Continue, se for forte o bastante, porque apenas os fortes vão conseguir chegar até o final e descobrir o que ninguém te conta sobre o 13 Atlas. Quando o 13 Atlas foi finalmente detectado, ninguém deu a importância que deveria. Eles chamaram de mais um objeto interestelar, mais um viajante perdido vindo do vazio entre as estrelas. Mas algo nele incomodava desde o início, algo que os cientistas tentaram ignorar, porque admitir seria demais. A velocidade, a trajetória, o comportamento, nenhum deles parecia natural. Eles tentaram tranquilizar o público. É só um cometa. Mas ninguém explicou por que os cálculos mostraram uma desaceleração suave, impossível para algo que não tem motor, não tem propulsão, não tem nada que possa empurrá-lo contra o próprio espaço. Eles tentaram justificar. Pode ser pressão da radiação, pode ser sublimação de gases. Mas ninguém explicou por que não havia cauda visível, nem jato, nem poeira, nem assinatura nenhuma que indicasse atividade. O 3I Atlas se movia como se estivesse ajustando sua rota. Os dados chegavam aos poucos, e cada atualização era mais perturbadora que a anterior. Ele não estava seguindo uma linha natural, não estava simplesmente passando. O objeto fazia microcorreções, pequenas demais para o público perceber, grandes demais para serem ignoradas por quem analisava a fundo, como se estivesse mirando, como se estivesse procurando algo. E então veio a parte que fez até os mais céticos ficarem em silêncio. Alguns astrônomos começaram a notar um padrão estranho nos pontos de aproximação. O 3I Atlas parecia alinhar seu percurso a regiões com maior densidade de sinais artificiais, áreas onde transmissões humanas eram mais fortes, mais antigas, mais constantes, como se estivesse seguindo rastros, luzes no escuro, ecos da nossa própria civilização. Eles avisaram que era só um visitante interestelar, mas ninguém explicou por que ele parecia ouvir nossas transmissões. Ninguém explicou por que ele ajustava sua trajetória cada vez que um novo sinal forte surgia. Ninguém explicou por que sua rotação diminuiu no exato momento em que cruzou a zona onde nossas antenas alcançam o espaço mais profundo. E quanto mais observavam, mais claro ficava. Ele não estava apenas passando, ele estava analisando. E se isso já te deixa desconfortável, espera só a próxima parte. A virada aconteceu no dia em que compararam todos os registros do 13 Atlas em sequência, quadro por quadro, como se fosse um filme. O que parecia ser só um objeto vindo do espaço profundo começou a mostrar algo que ninguém queria aceitar. Seu movimento não seguia um padrão natural. Não era apenas uma rotação irregular ou uma variação de brilho. Era algo que lembrava comportamento. O 13 Atlas tinha momentos de pausa. Objetos interestelares não pausam. Eles passam, eles seguem. Eles não param, não hesitam, não flutuam como se estivessem avaliando o território. Mas ali, diante dos dados processados, estava a prova.
Certos trechos da viagem apresentavam uma redução súbita de velocidade, seguida de uma estabilização quase perfeita, como se estivesse analisando algo no sistema solar, como se estivesse olhando para nós. E quando ampliaram as leituras, perceberam algo ainda pior. Em 3 observações diferentes, em 3 dias distintos, o 3I Atlas apresentou uma oscilação de luminosidade que não podia ser explicada por rotação. O brilho surgia e desaparecia com intervalos precisos demais, como se estivesse transmitindo, não para nós, mas para algum lugar. Eles tentaram encobrir, tentaram chamar de erro de instrumento, mas ninguém explicou por que os 3 telescópios, em países diferentes, captaram o mesmo padrão, na mesma frequência, no mesmo segundo. A partir daí, algumas informações simplesmente sumiram dos relatórios oficiais. Pesquisadores foram retirados do projeto. Laboratórios foram fechados sem aviso. Nomes conhecidos da comunidade científica pararam de dar entrevistas, como se tivessem recebido ordens diretas para ficar em silêncio. Ninguém dizia nada abertamente, mas todos sabiam. Aquilo tinha ido longe demais. 2 astrônomos independentes decidiram publicar por conta própria a análise bruta. Eles nunca chegaram a postar. Um deles desapareceu das redes. O outro deletou tudo e escreveu apenas uma frase antes de silenciar para sempre. Isso não é um cometa. Mas o mais perturbador veio quando calcularam o ângulo final da aproximação. O 3I Atlas estava vindo em nossa direção numa rota que não era estatisticamente aleatória. Ele não estava simplesmente cruzando o sistema solar. Ele estava se alinhando com a Terra. E ninguém conseguiu explicar por quê. Eles avisaram que era só um corpo gelado vindo do espaço, mas ninguém explicou por que sua trajetória parecia responder a nós. E se isso te parece assustador, prepare-se. Na parte 4 você vai ver o que aconteceu quando o 3I Atlas entrou na zona interna do sistema e por que algumas agências espaciais apagaram completamente os dados dos dias seguintes. Quando o 3I Atlas entrou na região interna do sistema solar, a atmosfera entre os pesquisadores mudou. Não era mais curiosidade científica. Não era mais fascínio por um visitante interestelar. Era medo. Medo puro, técnico, calculado. O tipo de medo que só surge quando os números não fecham. Quando as leis que você estudou a vida inteira começam a falhar diante dos seus olhos. Foi nesse ponto que os dados começaram a desaparecer. Observatórios que sempre transmitiram seus registros ao vivo passaram a mostrar telas pretas durante horas. Estações que antes divulgavam leituras automáticas simplesmente pararam de atualizar. E, curiosamente, todas as lacunas aconteciam nos mesmos períodos, exatamente nos momentos em que o 3I Atlas se aproximava mais. A justificativa pública foi falha temporária. Mas ninguém explicou por que falhas idênticas aconteceram em países diferentes, com equipamentos de gerações distintas, operados por equipes independentes. As chances estatísticas eram menores que ganhar na loteria 3 vezes seguidas. E quando alguns astrofísicos revisaram manualmente o pouco que restou, encontraram algo que não deveriam ter encontrado. O 3I Atlas parecia emitir picos de radiação em intervalos regulares. Não eram explosões, não eram eventos naturais, eram sinais, pulsos tão ritmados que lembravam batimentos. O espaço não bate, o vazio não pulsa, o acaso não repete padrões com precisão decimal. Mas o 3I Atlas repetia. E então, um fato ainda mais perturbador emergiu. Seu brilho variava de forma sincronizada com regiões específicas da Terra ao longo da rotação do planeta, como se estivesse reagindo,
como se estivesse esperando algo do lado de cá. Ninguém falou disso publicamente, mas nos bastidores todos sabiam. O objeto estava fazendo leituras direcionadas. Ele não brilhava ao acaso. Ele não emitia radiação ao acaso. Ele respondia como se estivesse chamando. E foi aí que veio o episódio que ninguém ousa comentar abertamente. Um grupo de radioastrônomos enviou um sinal experimental, apenas para testar se o 13 Atlas refletiria de forma diferente. Era algo simples, curto, fraco. Não era uma mensagem, não era um código, era só um pulso. A resposta veio minutos depois. Um aumento súbito de luminosidade, uma mudança na rotação e um deslocamento mínimo. Pequeno demais para ser visto no céu, grande demais para ser ignorado nos cálculos. Foi como se o 3I Atlas tivesse escutado. Eles avisaram que era só um objeto natural. Mas ninguém explicou por que ele reagiu a uma transmissão. Ninguém explicou por que ele acelerou logo depois. Ninguém explicou por que ele mudou a direção, ligeiramente, mas claramente, na exata linha de onde veio o sinal. A partir desse momento, o silêncio se tornou absoluto. As agências apagaram arquivos. Pesquisadores assinaram documentos que jamais poderão mencionar. E o pouco que escapou para o público foi enterrado em relatórios técnicos que ninguém lê. Mas existe um detalhe que nunca conseguiram esconder. Depois desse contato, o 13 Atlas começou a vir mais rápido. E essa é a parte que manteve os analistas acordados por noites inteiras. A aceleração não seguiu nenhuma curva natural. Ela não acompanhou as interações gravitacionais. Ela não se explicava por física conhecida. Era como se o 3I Atlas estivesse ajustando sua aproximação, como se estivesse calculando, como se estivesse mirando. E quanto mais perto ele chegava, mais claro ficava. O 13 Atlas não estava apenas se movendo pelo sistema solar. Ele estava vindo para nós. Quando o comportamento do 13 Atlas começou a fugir de qualquer explicação, não foram só cientistas que perceberam. Pessoas comuns, sem nenhum conhecimento técnico, começaram a notar que havia algo errado no céu. Elas relatavam que o brilho do objeto parecia mudar quando alguém o observava por tempo demais, como se reagisse à atenção humana. Era absurdo. Mas essas mesmas descrições se repetiram em países distantes, em línguas diferentes, sem que ninguém tivesse contato entre si. Ao mesmo tempo, astrólogos, até os mais céticos, começaram a relatar dificuldades estranhas. Todo o cálculo que envolvia a posição do 13 Atlas destoava. Mapas ficavam confusos, interpretações perdiam precisão, e muitos descreveram a sensação de que o objeto interrompia o fluxo normal das leituras celestes. Era como tentar encaixar algo que não pertence à lógica que eles conhecem. E não parou por aí. Pessoas sensíveis do mundo inteiro começaram a relatar o mesmo padrão de sonho. Um clarão que parecia engolir tudo, um som grave que vibrava mais do que se ouvia, e uma presença sem forma, mas claramente consciente. Não era uma figura, não era uma entidade, não era uma voz. Era algo que simplesmente observava profundamente, como se estivesse avaliando, escaneando, medindo algo dentro de cada pessoa. Esses relatos surgiram na mesma semana, em continentes diferentes, com detalhes assustadoramente parecidos. Enquanto isso, a mídia continuava tratando tudo como exagero coletivo, mas a verdade é que os bastidores mostravam o contrário. Arquivos continuavam sendo removidos, transmissões eram cortadas no exato momento em que o 13 Atlas se aproximava mais, e dados corrompidos surgiam sempre nos horários críticos. Coincidências demais para aceitar como simples falha. No mesmo período,
Fenômenos ainda mais estranhos começaram a ocorrer em cidades inteiras. Pessoas relatavam momentos em que o barulho ambiente diminuía de forma inexplicável, como se o próprio ar absorvesse os sons. Não era místico, era físico, perceptível e de forma impressionante. Sempre que isso acontecia, alguém na mesma região dizia que havia olhado para o céu naquele instante e o brilho do 3I Atlas parecia mais forte, mais presente. Tudo isso começou a gerar uma sensação global que não poderia ser ignorada. Não era só um objeto se movendo pelo espaço. Não era só uma trajetória anômala. Era a impressão crescente de que o 3I Atlas estava interagindo, não com máquinas, não com radares, mas com a percepção humana. Com atenção, com medo, com presença. Era como se ele estivesse testando o limite da nossa consciência coletiva, aproximando-se não apenas fisicamente, mas psicologicamente. Cada noite parecia um pouco mais pesada, cada relato parecia mais sincronizado, e cada novo comportamento do 3I Atlas reforçava a mesma conclusão silenciosa. Isso não é simplesmente um corpo celeste passando, é algo que está deixando claro, pouco a pouco, que sabe que estamos olhando. E agora, com tudo isso alinhado, só resta uma coisa clara. O 3I Atlas não está passando, ele está chegando. E cada noite que passa, ele parece mais perto. Seja lá o que ele é, seja lá o que está fazendo, ele já não está apenas no céu. Ele está na nossa percepção. Ele está no nosso medo. Prepare-se, porque o que vem agora não vai dar tempo de negar. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo Fatos Internos.